grande, achei que não valia a pena começarmos com o texto, porque depois não acabámos de uma coisa nem outra. E assim vamos explorar bem esta lição. Pode ser? Muito bem. Já estamos todos alinhados na lição 135, página 265 do livro de exercícios. Então, quem quer começar a ler? Quem se defenderia a menos que pensasse que foi atacado, que o ataque foi real e que a sua própria defesa poderia salvá-lo? E nisso está a loucura da defesa. Dá plena realidade à ilusão e depois tenta lidar com elas como se fossem reais. Acrescenta ilusões às ilusões, assim fazendo com que a correção seja duplamente difícil. É isso que fazes quando tentas planejar o futuro, ativar o passado ou organizar o presente como desejas. Coisa que nós não fazemos nunca, não é? Pois. É isso que fazes, que é, de facto, defendermos, não é? Fazer planos. Os planos servem para nós criarmos defesas. Conseguirmos ter a ilusão de controle, que planeando as coisas estão sob controle e que isso nos dá algum nível de segurança, não é? Porque achamos que sabemos o que é que vai acontecer e como vai acontecer. Isto cada vez é mais atual, não é? Porque já houve tempo em que nós conseguíamos planear umas coisinhas e elas até aconteciam. Agora, eu acho que 90% daquilo que nós planeamos não funciona da maneira que nós pensamos, não é? E é o que ele diz. Quer comentar? Rita. Está claro isto. Quem se defenderia a menos que pensasse que foi atacado? Ora, nós pensamos que somos atacados mesmo quando não somos. Porquê? Porque nós estamos sempre a pensar em termos do passado. E agora nós achamos que vamos ser atacados por antecipação. Porque o cérebro está sempre a ir reciclando aquilo que já conhece. Então está sempre a apanhar as experiências em que achou que foi atacado e renova essa ideia, esse plano de ataque, constantemente no agora. E, portanto, cria noções de defesa e estratégia de defesa para, convencido de que o agora vai ser a mesma coisa daquilo que foi. Portanto, o risco é o mesmo, logo está sempre em modo de insegurança, em modo de defesa, em modo de proteção. Vou ter mais cuidados desta vez. Desta vez. E acrescento sempre cuidado. Mais um bocadinho. E assim, Exatamente. e passa sempre por meio da rede. Exatamente. Então, e que o ataque foi real e que a sua própria defesa poderia salvá-lo. E acreditamos que nos defendendo estamos a salvo. E quando a maior parte das vezes nós bem tentamos salvar, mas o barco afunda mesmo. Mesmo quando nós pensamos que na nossa defesa estamos a criar fundações ou barricadas que nos vão pôr a salvo. Mas aquilo que tem que ser aprendido, tem que ser aprendido. E se não for de uma maneira, há de ser de outra, a vida acaba por saltar as barricadas e entrar. Aquilo que tem que ser, ou é reconhecido para ser libertado, ou vai continuar presente até nós percebermos que as coisas estão ali para serem reconhecidas e trabalhadas em nós. Porque o ego pensa sempre que nós temos o controle sobre as coisas. E que se tivermos boa cabeça, controlamos as coisas devidamente e protegemos-nos ou evitamos que determinadas coisas aconteçam. E o que acontece é que muitas e muitas vezes isso não acontece. E o facto de nós nos protegermos não significa que as coisas não aconteçam. Às vezes até acontecem mais porque nós estamos sempre quase que a chamar por elas, não é? Criando estas defesas todas e estes ataques imaginários antes deles acontecerem. É o que acontece, por exemplo, neste momento com a dita cuja crise, que as pessoas antes de serem despedidas já imaginam um dia em que vão ser despedidas. Antes de irem à falência, já imaginam que vão à falência. Antes que a relação possa acabar, já estão a imaginar que um dia ela vai acabar ou que há grandes probabilidades de. Antes de, seja do que for, nós planeamos tanto aquilo que acontece, porque o ego é interessante, de uma forma negativa, claro, porque ele planeia as coisas e acredita depois que planeia e deseja as coisas e depois defende-se delas.
Isto é, todos nós, quando temos medo de uma coisa, temos o desejo secreto de que isso aconteça. Não é o nós consciente, mas uma parte de nós, do nosso cérebro, planeia, imagina, porque a especulação, a expectativa de que venha a acontecer é um plano, é um planeamento. O cérebro trabalha e articula-se de forma a imaginar que o perigo está ali. Mesmo que venha a ser no futuro, ele tem-no todo programado, tem-no todo visionado dentro de si próprio, não é? Portanto, se eu imagino que vou perder um emprego, eu imagino logo que a minha vida sem trabalho, sem dinheiro, sem... Como se a antecipação servisse para alguma coisa. E então, nós acreditamos que essa antecipação nos vai proteger de sermos despedidos. E é exatamente o oposto. É o medo, lá está mesmo. Portanto, o ego é absolutamente traidor nesse aspecto, ou mentiroso, porque ele faz-nos crer que tomar medidas para vai fazer com que isso não aconteça. E é o facto de nós investirmos tanto nessa defesa, nessa projeção do problema, que faz com que o problema se realize cada vez mais, que esteja mais perto de nós. Porque tudo aquilo ao qual nós damos atenção cresce e desenvolve-se mais, não é? E tem maior espaço, maior de aceitação e criação na nossa vida. Portanto, aquilo do qual nos defendemos é exatamente aquilo que nos ataca. Mas porque nos defendemos. Porque se não houvesse defesa, eventualmente a probabilidade era mais pequena de sermos atacados. Ou nenhuma. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isto? Então quem vai ler o segundo parágrafo? Tu operas a partir da crença em que tens que te proteger do que está acontecendo, porque algo ali não pode deixar de conter o que te ameaça. Um senso de ameaça é um reconhecimento de uma fraqueza inerente, uma crença segundo a qual há um perigo que tem o poder de convocar-te para fazer uma defesa apropriada. O mundo está baseado nessa crença insana, e todas as suas estruturas, os seus pensamentos e dúvidas, as suas penalidades e armamentos pesados, as suas definições legais e os seus códigos, a sua ética, os seus líderes e os seus deuses, tudo serve apenas para preservar o senso de ameaça do mundo, pois ninguém caminha pelo mundo em uma armadura sem que o terror esteja golpeando o coração. Ora, e quantas armaduras não existem, individuais e sociais, não é? Coletivas. Ele põe aqui algumas, não é? As armaduras que são as definições legais, os seus códigos, a justiça, as leis todas que nós temos, a ética. E a ética varia muito, não é? De país para país, de cultura para cultura, até de pessoa para pessoa, família para família, enfim. Os líderes, os deuses, tudo serve apenas para preservar o senso de ameaça do mundo. E, indo até mais longe, ele depois vai dissecar mais isto, até os nossos próprios relacionamentos de necessidade procuram